Olá, pessoal! Oi, pessoal! Agora a gente vai cantar a música São Chegados os Tempos. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar o final da estrada de luta e dor, nos olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel, unificar
agora tudo flui. Meu irmão, preste atenção, vai fluir a emoção, porque quem está aqui agora não chora, não chora. Com amor tudo flui, com caridade tudo flui, tudo flui, tudo flui, tudo flui. Ah, tudo flui, tudo flui, tudo flui. Ah, cada dia aumenta essa luz do nosso Mestre Senhor Jesus. Espiritismo, ciência do amor, prometido por nosso Senhor. O mundo todo está mudando, toda a gente está cantando a mesma voz dessa melodia que faz surgir essa alegria. Com amor tudo flui, com caridade tudo flui, com fé tudo flui, com amizade tudo flui, tudo flui, tudo flui, tudo flui. Ah, tudo flui, tudo flui, tudo flui. Ah. Hoje eu vi você voando no céu, o ar de quem procura alguém. E lembrei que o nosso amor não tem fronteiras, porque quando se gosta a gente quer de qualquer maneira. Um clarão cobre o céu, que eu pensei que fosse me cegar, mas com você tudo fica mais fácil, como era de se esperar. Mas agora tenho asas pra voar, eu vou aonde eu quiser. Eu vou te procurar, amigo, e vou ficar contigo o que der e vier. Mas agora tenho asas pra voar, eu vou aonde eu quiser. Eu vou te procurar, amigo, e vou ficar contigo o que der e vier. Uma nuvem cobre o céu, o dia então escureceu e de repente você desapareceu. Mas o meu coração e o seu, e esse amor que não se esqueceu, e novamente você me apareceu. Mas agora tenho asas pra voar, eu vou aonde eu quiser. Eu vou te procurar, amigo, e vou ficar contigo o que der e vier. Mas agora tenho asas pra voar, eu vou aonde eu quiser. Eu vou te procurar, amigo, e vou ficar contigo o que der e vier. Semear
e por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelhar na cidade de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Semear onde você for a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Olá, sejam bem-vindos à reunião pública. Iniciaremos a programação com a prece. Fechemos os nossos olhos. Rogamos a Jesus, o nosso amigo, para estar aqui conosco nessa reunião que se iniciará. Amigo Jesus, nos envolva com as suas vibrações e que possamos compreender o seu evangelho, as suas lições. Esteja conosco, agora e para todo sempre. Que assim seja. Olá, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos que assistem nesse momento à programação da reunião pública. Hoje, a palestra é especial e abordará o tema reencarnação, que faz parte das campanhas educativas desenvolvidas por diversas casas espíritas. A palestra de hoje é promovida pela Concafras PSE, em parceria com inúmeras casas espíritas em todo o Brasil, sendo transmitida pela TV Mundial de Espiritismo, juntamente com essas instituições patrocinadoras. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Informamos que após a palestra vamos ter o tratamento espiritual à distância. Prepare um recipiente com água para sua fluidificação. Bom, então vamos dar continuidade, já passando para a nossa palestra. Vamos chamar a nossa irmã Juscelia para fazer a apresentação do palestrante da noite. Olá, Juscelia, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Núbia. Olá, amigos. Conforme foi anunciado no início, o tema da palestra de hoje é reencarnação. E convidamos o nosso amigo Geraldo Júnior,
trabalhador do Centro Espírita Irmão Áureo, da cidade de Goiânia, Goiás, para fazer a explanação de hoje para nós. Seja bem-vindo, Geraldo Júnior. Que Jesus esteja entre nós. É uma alegria estarmos juntos para tratarmos deste tema tão interessante e tão caro aos nossos corações, como é a reencarnação. Este tema que o Espiritismo explica de forma tão clara para nós e que nós devemos estudar com muito afinco, com muita dedicação, porque somente o princípio da reencarnação pode explicar para nós uma série de acontecimentos em nossas vidas, uma série de fenômenos, de diferenças, de ocorrências que se dão com todos nós, com a sociedade, somente entendidos por nós, se nós compreendemos a lei divina da reencarnação. E nós iniciamos com a pergunta básica: o que é reencarnação? Para ouvirmos a resposta certa de Allan Kardec, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz: a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ele, para o espírito, nada havendo em comum com o antigo. Então nós percebemos aqui que o espírito, e é também princípio da doutrina espírita, com a morte do corpo físico, o espírito continua a existir. O espírito não morre, embora o corpo físico, este nosso corpo biológico, está destinado a perecer e a se renovar, os seus elementos a renovarem-se por ocasião da morte, mas o espírito continua vivendo. A reencarnação é o retorno deste espírito ao mundo físico, mas através de outro corpo, e que ele abraça e que ele desenvolve. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos esclarece: devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva, de degrau a degrau, na terra primeiramente, e depois através das inumeráveis estâncias do céu estrelado. Parece uma poesia, não é isso? Mas Leon Denis, neste trecho desta obra belíssima, ele nos explica qual a função da lei da reencarnação e nos mostra como sendo condição necessária de educação de nossas almas e de progresso para os nossos espíritos, rumo à vida eterna, rumo à felicidade que nos aguarda. Pois conforme nos ensinam os Espíritos em O Livro dos Espíritos, nossos espíritos foram criados de forma simples e ignorante, mas tendo como destinação a felicidade, que consiste na perfeição que os nossos espíritos alcançarão no final dos tempos. Perfeição essa constituída por duas asas distintas: a asa da sabedoria, do conhecimento, da cultura, e a asa da moralidade, a asa das virtudes. Então nós podemos perceber que apenas uma existência, apenas uma encarnação na Terra, evidentemente que é muito pouco para que nós possamos atingir este grau de perfeição a que os nossos espíritos estão destinados, por vontade de Deus. Qual a finalidade da reencarnação?
mais claramente falando, né? Nós temos a pergunta de número 167 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga qual o fim objetivado com a reencarnação, e os espíritos lhe respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde é justiça? Então, nós temos a informação dos espíritos, dos benfeitores da humanidade, que a reencarnação tem duas finalidades básicas. Uma delas é a de colocar os nossos espíritos para expiar, a necessidade de expiação, o que significa que nós já vivemos anteriormente, que nós já falimos, conforme de resto nos ensinam os espíritos, na obra kardeciana, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os espíritos, Allan Kardec também, coloca a Terra como um mundo de provas e expiações, como um sítio malsão, como uma penitenciária, como um hospital. E diz assim: não se mandam para a penitenciária aqueles que não praticaram nenhum crime. Não se manda para um hospital aquele que não se encontra doente. Então, nós estamos aqui na Terra para expiar as nossas faltas de um passado reencarnatório de longas existências vividas, mas também estamos aqui na Terra para melhorar o nosso espírito, através da aquisição das virtudes e a aquisição do conhecimento. Portanto, quanto mais nós estudarmos, melhor para nós, do ponto de vista do progresso espiritual. Quanto mais virtudes nós adquirirmos, nós desenvolvermos em nós o amor, a honestidade, a caridade, a humildade, a perseverança, a coragem, a fé, quanto mais desenvolvermos essas virtudes, menos necessidade nós vamos ter de reencarnar. Ainda continuando sobre a finalidade da reencarnação, Allan Kardec nos diz: os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade senão quando puros. Qualquer mácula que nós tenhamos em nossos espíritos lhes interdita a entrada nos mundos ditosos, similares a passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais é proibido entrar em uma cidade até se purificarem. Nós estamos vivendo isso atualmente com a pandemia da Covid-19, não é isso? Nos lembramos que no início o navio ficava parado no porto por vários dias, aguardando aquele período de quarentena, porque a sua população estava acometida pela Covid, estava enferma. E assim também a vida em mundos mais elevados do que a Terra, em mundos felizes, ditosos, ela é interditada a nós, porque nós perturbaríamos esses mundos. Então é necessário que nós reencarnemos na Terra, né, várias vezes, pelas diversas existências corporais. Os espíritos, nós que aqui nos encontramos, nos despojamos gradativamente das nossas imperfeições. As provas da vida conduzem ao progresso quando bem suportadas. Como expiações, apagam as faltas e depuram. São um remédio que deve ser enérgico. Quem, pois, muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e regozijar-se de em breve ser curado. Dele depende, por sua resignação, tornar o sofrimento proveitoso e não lhe desperdiçar o benefício com murmurações, com reclamações, pois do contrário haverá de recomeçar. Daí então, porque nós podemos entender qual a razão de tantas dores que se abatem sobre os habitantes da terra, qual é a causa de tanto sofrimento,
Qual a causa de tantas dificuldades? Qual a razão de tantas desigualdades? E quando nós nos recordamos de que Deus é soberanamente justo e bom, e aí fica mais claro para nós, se Deus é soberanamente justo e bom, Ele não iria permitir tanta dor, tanto sofrimento, se não fosse por uma razão justa, e muitas vezes essa razão nós não conhecemos, porque se encontra no nosso passado reencarnatório. E também Ele permite, porque esta dor e este sofrimento são benéficos para nós, são benéficos. Como nos diz Kardec aqui, é o remédio amargo que cura as nossas almas enfermas. Então nós temos que aceitar as provas da encarnação sem reclamar, sem murmurar, conscientes, agora que já somos, que nada acontece por acaso, que tudo tem uma razão justa e boa. Então nós perguntamos, será que a reencarnação é uma criação do Espiritismo? Será que este princípio, enquanto doutrina, foi trazido à humanidade com a doutrina espírita? E nós já respondemos que não. A reencarnação é tão velha quanto a civilização, o princípio da reencarnação, a ideia da reencarnação. É de todos os tempos, é de todos os povos. Na África, as tribos primitivas, muitas delas, acreditam, quando nasce uma criança, que ali estão recebendo de volta um ancestral e tratam aquela criança com toda a deferência, com toda a cerimônia. No Egito antigo, na Índia dos Vedas, no Bhagavad Gita, nós temos notícia da reencarnação. No Velho Testamento, tem tanta gente que diz assim, eu não acredito na reencarnação porque a Bíblia não me fala da reencarnação, pois não é real. Então há a necessidade de estudarmos melhor o Velho Testamento, estudarmos o Novo Testamento, para que possamos constatar claramente que em várias passagens da Bíblia nós temos o princípio da reencarnação. É lógico, meus amigos, minhas amigas, que no Velho Testamento nós não vamos encontrar a palavra reencarnação, porque, como nos lembra Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, a reencarnação era amplamente admitida pelos judeus com o termo ressurreição. Então, nós vamos analisar em várias passagens o termo ressurreição. Nós pegamos aqui, de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem da Bíblia, do Velho Testamento, quando Job, o profeta, ele nos narra, no capítulo 14, ele nos faz a seguinte confissão: e crença de fé, quando a pessoa está morta, ela vive sempre. Aqui nós temos um primeiro princípio, que é o princípio da vida após a morte, da existência do espírito pela eternidade. Quando a pessoa está morta, vive sempre, concluindo os dias de minha existência terrestre. Esperarei, porque a ela retornarei de novo. Concluindo a minha existência terrestre. De que maneira? Através da morte. Eu esperarei, porque a ela retornarei de novo. Então está clara nessa passagem da Bíblia, do Velho Testamento, a doutrina da reencarnação. E nós vamos ver a reencarnação amplamente explicada por Jesus, o princípio da reencarnação. E Kardec nos ensina que se nós não admitirmos a realidade da reencarnação, das vidas sucessivas, a maioria das máximas contidas no Evangelho, nas palavras de Jesus, elas ficariam
sem explicação. Se nós não admitirmos a encarnação, a reencarnação, nós não vamos compreender muitas passagens do Evangelho. E numa dessas passagens, no Evangelho de João, nós temos o inovidável diálogo entre nosso Senhor Jesus e um doutor da lei chamado Nicodemos. Quando ele se encontrava a sós com Cristo, ele foi atrás de Jesus e fez-lhe uma indagação. Quando Jesus disse a ele que era necessário nascer de novo, Nicodemos pergunta novamente: como pode nascer um homem já velho, já idoso? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Meus amigos, esta passagem de Nicodemos, esta pergunta, deixa claro para nós que Nicodemos estava entendendo muito bem a resposta de Jesus, porque ele pergunta: uai, como é que então pode, Senhor, um homem entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe ou de outra mulher? E Jesus dá-nos a resposta que ficaria para Nicodemos na sua memória, gravado para sempre, mas ficaria também como um legado para a humanidade do futuro. Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, eu te digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém poderá chegar ao estado de perfeição a que se encontra destinado se não reencarnar por diversas vezes, se não nascer em diversos corpos, se não renascer novamente. É um ensinamento claro de Jesus para a humanidade. E ele fala que a pessoa tem que nascer da água e do Espírito. E nós sabemos, e Allan Kardec nos explica muito bem, neste capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que a água para os judeus, ela tinha uma importância peculiar, porque a água era considerada como o princípio da vida física, como o princípio da vida biológica. E nós vamos entender lá nas palavras contidas no Gênesis que o mundo foi feito da água, que os seres vivos foram retirados da água. E nós vamos entender, de acordo com as leis biológicas também, que nós, quando nos encontramos no ventre de nossa mãe, nós nos encontramos mergulhados em água. E nós vamos entender também que o nosso corpo físico, ou seja, aquele no qual nós reencarnamos, é constituído de pelo menos 70% de água. Daí porque as Escrituras, os ensinamentos do Velho Testamento e do Novo Testamento devem ser por nós interpretados, não segundo a letra, mas segundo o Espírito. Nós vamos ver também a reencarnação como princípio divulgado em Roma por Virgílio, um dos maiores poetas, se não o maior, poeta da latinidade, quando ele narra para nós o diálogo entre Enéas e o seu pai já falecido, Anquises, quando eles se encontravam lá nos Campos Elíseos, ou seja, lá no plano espiritual. E em determinada região do plano espiritual, Enéas pergunta então ao seu pai, diante das visões em que ele se encontrava, que ele estava vendo ali: que rio é este? Que gente em tanta cópia lhe enche as ribas? Almas são destinadas aos corpos, disse o pai. Pois é crível, torna o filho a perguntar, pois é crível, meu pai, que almas sublimes voltem ao estar dos corpos, ressurgindo? Então, Anquises, um dos personagens conhecidos da história simbólica de Roma, tinha noção. Anquises, na verdade, Enéas, simboliza a humanidade que conhece intuitivamente, conhece por instinto
a lei biológica das reencarnações. Então ele pergunta: é crível, meu pai, que almas sublimes voltem ao estar dos corpos, ressurgindo? E responde o pai: volta os 1000 anos, um Deus as convoca em turmas ao rio, porque elas queiram rever a esfera e entrar de novo nas prisões corpóreas esquecidas do passado. Isto é, porque elas devem renascer, porque elas devem reencarnar, essas almas que se encontram no plano espiritual, no estado de erraticidade, para que possam progredir e progredir cada vez mais, nascer, viver, trabalhar aqui na Terra, renascer ainda. Tal é a lei, como nos ensinava Allan Kardec. E nós temos também os espíritos atualmente, através da terceira revelação. Voltamos a afirmar: nenhuma doutrina explicou de forma tão clara, tão evidente, a lei dos renascimentos, a lei das reencarnações, como o nosso Espiritismo, como Consolador prometido por Jesus. Então é necessário que nós estudemos com profundidade esta doutrina tão querida, para que nós possamos compreender as razões da dor, do sofrimento, o porquê das dificuldades enfrentadas na terra, porque um nasce em lar paupérrimo, enquanto o outro nasce em um berço de ouro. Olha, se nós acreditamos que Deus é justo e bom, e realmente é justo, como é que ele ia permitir que o miserável, que o mendigo, nascesse ao lado de um rico? Como é que Deus ia permitir que alguém nascesse dentro de uma penitenciária e as presidiárias ficam grávidas e nascem crianças nas penitenciárias ou das presidiárias, enquanto nascem crianças de pessoas de boa vida, de índole boa? Então, nós só poderemos entender este equilíbrio da balança conhecendo esta lei, meditando, estudando, nos aprofundando. E o espírito Militão Pacheco, no livro O Espírito da Verdade, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos ensina o seguinte: já viveste, quanto nós mesmos, vidas incontáveis, e trazes no bojo do espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências. Tua mente já dispõe, nas criptas da memória, de recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. O que é que significa isso, então? Significa que nós já tivemos milhares e milhares de encarnações, que nós já vivemos, conforme nos ensinam os Espíritos, em todos os continentes do planeta Terra, que nós já passamos pelas lições da riqueza ou da abastança, da pobreza, da fome, da dor, do sofrimento. Já morremos, falecemos de várias causas, de pestes, assassinados, já suicidamos, lamentavelmente, para os nossos espíritos, já tivemos experiências dolorosas, mas já também tivemos muitas conquistas, já ajudamos, já amamos muito, já auxiliamos, mas, infelizmente, nós temos que concluir que nós muito mais prejudicamos, nós muito mais fizemos sofrer, nós muito mais matamos, nós muito mais traímos, nós muito mais infelicitamos no decorrer de nossas inúmeras existências do passado,
do que nós ajudamos, do que nós praticamos de bem, razão pela qual deve ser motivo de grande alegria para o espírito encarnado. Estar aqui na Terra deve ser motivo de honra, porque porque o soldado somente é condecorado quando ele vai à luta, quando ele vai à guerra, quando ele tem condições de demonstrar a sua coragem na defesa do país, na defesa da pátria. É uma comparação que nós fazemos, que os espíritos fazem muito bem, para demonstrar que na Terra nós estamos na condição dos soldados, mas que nós não temos nenhum inimigo fora de nós, que o inimigo mais importante a vencer são as nossas próprias imperfeições, é o nosso passado reencarnatório. Então, gente, nós temos que entender claramente que muitas das nossas privações de hoje, muitas das nossas dificuldades enfrentadas no hoje, elas decorrem da lei de causa e efeito. Elas decorrem de problemas que nós criamos no passado. Exemplificando, aquele que na última existência foi um médico, por exemplo, era um médico e que tinha a tarefa de curar, desdenhou dos doentes, abandonou os doentes, vem na atual encarnação na condição de doente. Na condição de doente, dependente do SUS, dependente da saúde pública. Aquele que tinha muito patrimônio e que o patrimônio foi conquistado através da desonestidade, vem na condição de miséria, vem na condição de privação financeira para dar valor ao dinheiro, ao patrimônio. Aquele que foi preguiçoso vem com o corpo carregado de enfermidades. Aquele que era viciado, o alcoólatra, pode vir com cirrose hepática. Mas como determinada pessoa tem cirrose hepática se ela nem bebe? Então nós vamos encontrar a causa nas vidas anteriores. E vamos adiante. Por isso que é importante que nós nos esqueçamos de nosso passado. E muita gente fala, eu não acredito na reencarnação, porque eu sequer lembro do meu passado reencarnatório. E Allan Kardec explica por que não nos lembramos de nosso passado. É comum o espírito renascer no mesmo meio onde já viveu e estabelecer relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes praticou. Se reconhecesse nelas as que ele odiou, talvez seu ódio se despertaria. Em todo caso, iria sentir-se humilhado diante das pessoas a quem ofendeu. Então, o esquecimento do passado funciona como recurso em nosso benefício, para que nós não nos lembremos daquele familiar a quem prejudicamos, ou daquele familiar que nos prejudicou, porque traria à tona a raiva, o ódio, ou nos deixaria humilhados diante de nossas vítimas do passado. E continua Allan Kardec, a pessoa traz ao nascer o que adquiriu, nasce tal como se fez, cada encarnação é para ela novo ponto de partida, pouco lhe importando saber o que foi. Se da pessoa é exigida a reparação, é porque praticou o mal. Suas más tendências atuais são indício do que resta para corrigir em si, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que se corrigiu inteiramente não mais conserva nenhum traço. Então é necessário que nós aproveitemos a atual encarnação para corrigir as nossas imperfeições.
para corrigir a nossa vaidade, para corrigir o nosso orgulho, para corrigir a nossa preguiça, o nosso hábito de mentir, a fim de que possamos, numa próxima encarnação, estarmos em condições melhores. É necessário que nós aproveitemos a atual encarnação para reparar os males praticados com aqueles que convivem conosco, porque Deus, na sua bondade infinita, nos permite renascer no meio daqueles aos quais nós prejudicamos, a fim de que nós possamos amá-los, a fim de que nós possamos nos reconciliar com eles. E nos ensina Emmanuel, através da psicografia de nosso Chico Xavier, longe das esferas superiores, que ainda não merecemos, e distanciados das regiões positivamente inferiores. Concede-nos, então, a providência divina, o refúgio do lar, entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu, por um instituto de tratamento. A reencarnação é para nós um instituto de tratamento. É assim que, reencarnados, em nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros, para o resgate de velhas contas. Recebemos assim um corpo inteiramente novo. Recebemos assim a bênção do esquecimento e recebemos de volta aqueles que foram as nossas vítimas, também aqueles que nos prejudicaram, a fim de que possamos nos reconciliar com esses adversários do passado reencarnatório. Recebemos a bênção da oportunidade. Aproveitemos a atual encarnação. Aproveitemos em todos os momentos para praticar a caridade, para ajudar ao próximo, para amar, para perdoar aqueles que nos prejudicam, conscientes que estamos pagando as nossas dívidas do passado, porque este é o caminho da felicidade. E o Espiritismo nos ensina muito claramente, como uma regra básica: fora da caridade não há salvação, fora do bem não há salvação, fora do amor ao próximo não há salvação. Que Jesus nos abençoe, que possamos aproveitar a atual existência em cada minuto de nossas vidas para amar bastante, para corrigir as nossas imperfeições, para no futuro, na próxima encarnação, contarmos com condições melhores, contarmos com os nossos amigos do nosso lado, para que possamos habitar no futuro o mundo regenerado que nos aguarda. Muita paz a todos e fiquem com Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus. Agradecemos ao Geraldo Júnior pelas palavras que tanto contribuíram para o esclarecimento de um tema tão importante como esse, sobre a reencarnação, bem como pelo consolo que esses esclarecimentos trouxeram para todos nós que assistimos a essa palestra. Não é mesmo, Núbia? Isso Tão mesmo. esclarecedor e tão reconfortante, tão consolador. Muito, muito esclarecedora mesmo. Importante para nós. Então, meus irmãos, nós vamos passar agora a um momento também muito especial da nossa palestra, em que convidamos a todos para que possamos receber o tratamento espiritual à distância. Confiemos em Jesus, meus irmãos. Não existem barreiras para os que têm fé. Coloquem um recipiente de água para ser fluidificada e acompanhem o vídeo que nos irá conduzir neste momento.
Após, retornaremos para fazer a prece de encerramento. Que o Mestre Jesus possa abençoar o nosso tratamento espiritual deste dia. Graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade.
Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Que bom. Momento muito bom esse. Exatamente, muito bom, né, Núbia? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre este e outros assuntos, participe de nossos cursos semanais de doutrina espírita, que estão sendo realizados de forma online e que serão totalmente gratuitos. Para maiores informações, veja em nossas redes sociais. Isso mesmo. Então, meus irmãos, nós vamos agora fazer a nossa prece final. Fechemos os nossos olhos. Pensemos em Jesus, meus irmãos, agradecendo por esses momentos tão abençoados que alimentam a nossa alma. Querido Jesus, como lhe somos gratos, Senhor, por tanto amparo e assistência aos nossos corações. Mestre amado, somos tão pequeninos diante de tanta bondade de Deus para conosco. Nós, Senhor, pedimos nesse instante, se é que podemos pedir, que abençoe os nossos lares, nossos familiares queridos, as pessoas que se encontram acamadas, que se encontram nos leitos de hospitais, acometidas por diversas doenças, em especial, Senhor, pela Covid. Que as mãos amorosas de Maria possam acolher a cada um. Mestre amado, te pedimos, Senhor, pelo nosso país, por todo o nosso planeta Terra, que uma chuva de bênçãos possa cair do alto sobre nós nesse instante, alimentando de paz, de esperança, de fé, todas as pessoas, todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Graças, Jesus, graças nós vos damos, e que Deus nosso Pai, na sua infinita bondade e amor, seja para sempre louvado. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, finalizamos a nossa tarefa, o nosso momento de aprendizado, de muitas coisas boas. A reunião pública é um alimento para as nossas almas. E esse tema é um tema muito especial, muito reflexivo. Importante que a gente pense sobre ele, continue a refletir, para entendermos melhor o nosso papel aqui nessa terra. Muito obrigada a todos, que Jesus nos ampare, que Jesus nos proteja, que proteja todos os nossos familiares. Graças a Deus. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana.